a gente começar? Então, como é terça-feira, a gente tem a nossa escola de fundamentos e a gente está na nossa última do ano. É bom ter vocês aqui, pessoal, que gosta da palavra. Glória a Deus. Aleluia. E a gente vai ter um assunto bem sadio, que é o que o Senhor tem colocado no meu coração, porque a igreja ela vive um momento de transição. O Senhor disse em Malaquias que ele mudaria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e ele traria uma unidade. E esse tipo de assunto é um assunto em que o Senhor ele fala também daquilo que ele pretende fazer nos últimos dias que precedem a volta de Cristo. Então, fala de restauração, fala de restituição, fala de uma igreja que vai manifestar-se maduramente. O que é uma igreja madura? É uma igreja que ela já não se submete, já não é mais dominada pelas circunstâncias. É uma igreja que ela é forte em Cristo Jesus com consciência. E ela já está funcionando a ponto de completar o seu propósito, que é manifestar o Filho de Deus na terra. Só que para essa maturidade chegar, o que vai acontecer é a visitação de Deus, é o fogo de Deus que vem para consumir tudo aquilo que não é dele nas nossas vidas. Mas não porque Deus é ruim, mas é porque o que ele nos deu precisa aparecer. E existe algo em nós que não permite que isso apareça. E isso chama-se a nossa carne. Nossa forma de pensar não permite Deus passar por ela e trazer tudo que é nosso ao plano físico. Enfim, o que nós vamos falar hoje? Hoje é um dia mais aberto. A gente sempre fala para os irmãos trazerem dúvidas, mas geralmente as pessoas não trazem. Eu dou graças a Deus por um lado, porque é sinal de que está todo mundo buscando. Então vou acreditar desse lado. E vamos lá. Vamos conversar um pouquinho a respeito das coisas do Senhor. Vamos abrir lá, deixa eu ver aqui. Vamos abrir lá em Apocalipse. Não, vamos para o Salmo 89, vamos lá. Salmos, capítulo 89. E vamos entender o que o Senhor fez para Ele hoje nos dar a condição de vivermos como igreja, como sua noiva. E o respaldo que nós temos, que muitas vezes é esquecido por causa da nossa... Isso, Salmos 89. Por causa da nossa dificuldade em compreender as coisas do Senhor. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele é Espírito. E Deus sendo Espírito, Ele tem comunhão com o nosso Espírito. Deus é Pai dos Espíritos. Lá em Hebreus, capítulo 13. Não precisa ir lá não, só estou falando. Capítulo 12, perdão, a partir do verso 7 ou 8, fala que o Senhor é Pai dos Espíritos. Mas vocês acharam aí? 89? Amém. Amém? Amém. Vou guardar ali. Fátima achar. E a gente vai falar, na verdade vai fundamentar um pouco mais o porquê que nós podemos confiar em Deus e o porquê as coisas aí fora elas não são tão grandes quanto parecem, não são tão poderosas ou tão importantes quanto nós damos a importância a elas. Porque o Senhor, de todas as coisas que Ele vê, o que Ele prioriza é o homem. Porque quando a gente vai pensar na grandeza do universo, você vê que o universo, os cientistas dizem que ele continua sendo criado. Ele continua crescendo, não para de crescer. E já eles computaram já mais de 1 bilhão de galáxias. Galáxias. A nossa galáxia, por exemplo, nossa Via Láctea é uma. Aí tem um monte de planeta, um monte de estrela. Agora tem bilhões de galáxias e o universo continua crescendo e Deus é maior do que tudo isso. E Ele decidiu morar em mim e em você. Amém. Então quando você olha a grandeza de Deus, você vê que a prioridade de Deus, literalmente, somos nós. Porque para Ele, tudo que é lá fora já está resolvido. Aonde? Na semente espiritual que Ele depositou na sua vida quando você creu e nasceu de novo. Então a sua nova criatura
aquela que você se tornou quando ouviu a palavra e recebeu, ela tem o poder de te mudar por dentro. Porque a minha vida e a sua, ela nada mais é do que um retroprojetor do nosso íntimo. O que um retroprojetor faz? Você coloca o pendrive lá e vai jogar para fora o que tem no pendrive. Então, o que é o que nós somos? Nós somos pessoas que foram criadas para expressar o Senhor, para revelar a sua imagem e semelhança na terra. Só que o nosso íntimo, por causa de Adão, foi danificado. Então, em Cristo Jesus, Ele venceu por nós e agora Ele nos deu a condição de ter o íntimo restaurado. O que é o nosso íntimo? É a nossa alma. Nós somos um ser tripartite. Nós somos, na verdade, um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Então, a alma ela é responsável por expressar ou Deus, ou o diabo, ou a carne, que quer que seja. Geralmente a carne e o diabo são assim. Até aqui está claro? Uhum. Então, vamos abrir comigo aqui, em Salmo 89, vocês estão aí comigo? Amém. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Salmo 89, versículo 19. Diz assim: outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo. Com o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele. O meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá. Nem há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar. E em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Falou-lhe por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei na minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Então, para aqui. O Senhor, esse aqui é um salmo conhecido como um salmo messiânico. E esse salmo, ele está revelando um plano de Deus, onde ele arranja um herói para socorrer. Como nós lemos no verso 19. Olha o verso 19, depois de novo comigo. A um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Por que do meio do povo? Porque Jesus, quando ele veio, ele nasceu em meio aos judeus, embora ele fosse descendente do próprio Deus. No caso, não descendente, mas ele nasceu do Espírito e de mulher. Então, Jesus ele veio representando duas partes. A parte de Deus e a parte do homem, para que houvesse uma reconciliação. E essa reconciliação produzisse no homem uma justiça aceitável diante de Deus. Por que justiça? Porque Deus, ele é justo. Deus é 3 vezes santo. Lá em Isaías 6 fala que os serafins estão de dia e de noite, voando diante de Deus e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória. Então o Senhor, ele é santo, e porque ele é santo, tudo que é impuro, tudo que é errado, tudo que é carne, tudo que não procedeu da palavra dele, não permanece diante dele. Porém, por causa disso que nós vamos falar hoje, nós vamos entender o porquê que a terra, quando Adão pecou, não foi de todo destruída e nem o universo junto com ele. Então, o Senhor está trazendo para nós um entendimento, e é esse entendimento que fundamenta a vida no Espírito e a confiança que você e eu podemos ter na graça de Deus. Então, a gente vai entender o que está por trás daquilo que hoje a gente limita como aliança da graça. É esse o propósito dessa aula hoje. Até aqui está tudo bem? Uhum. Então tá. Entendendo aqui, verso 19 de novo. A um herói concedi o poder de socorrer. No meio do povo exaltei um escolhido. Então o Senhor tinha um plano. E esse plano, quando você vai olhar aqui, ele está falando que, olha o verso 20.
encontrei Davi, o meu servo, e com o meu santo óleo ungi. Quando você para aqui um pouquinho, hoje nós vamos passear um pouco na Bíblia. Vai comigo em 2 Samuel, capítulo 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O que acontece? Lá para o comecinho da Bíblia, assim, mais ou menos, né? Você vai achar 1 Samuel, Josué, Juízes. 2 Samuel 14? 2 Samuel 7, versículo 14. Na verdade, 13 e 14. Não, vamos ler o 12 também, que é interessante. 7, 14. Deixa eu 7, falar. 12. 7, versículo 12, 13 e 14. Então vamos lá, ó. Lá diz assim para nós. 2 Samuel 7, versículos 12, 13 e 14. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o seu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Olha o 15. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei do rei Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono estabelecido para sempre. Então você vê que o Salmo 89, perdão, ele está repetindo essas palavras com outras palavras. Assim, ele está mudando, está dizendo a mesma ideia. Não sei se vocês conseguiram visualizar. Vamos ler de novo. Verso 12. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti, isso aqui está falando de Davi, tá? Depois de ti, o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então para um pouquinho, só para a gente... Jesus. Somos nós. Ele chegou a dizer assim, que a minha casa será chamada casa de oração. Então, a casa que será estabelecida no nome de Deus, somos nós. Não é nada exterior. Ele está falando de edificar uma casa. E nós somos a casa que Deus edifica, à medida em que nós nos entregamos à oração em línguas e meditação na palavra. Até aí tudo bem? Então tá, então continua comigo aqui, ó. Verso 13. Este edificará uma casa em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Detalhe. A casa é a casa espiritual. É aquela, no caso assim, embora o Espírito de Deus habite em nós, nós também sejamos um Espírito, porque nascemos de Deus. E por Deus ser Espírito, nós nos tornamos Espírito junto com Ele. Esse Espírito é o que tem que ser edificado. Quando nós repetimos, insistimos na meditação na palavra, na oração em línguas, é para que a casa de Deus seja construída mediante as palavras que Deus te dá. Deus te revela a Bíblia, e cada palavra que Ele te dá, Ele está dando um tijolinho para essa casa onde Deus vai vir habitar. Então, quanto mais revelação, mais Deus vem. Amém. Por quê? Porque é a verdade que está em você que vai fazer que Deus habite nela. Mas nós não vamos entrar nisso hoje. Então, continua comigo aqui, ó, verso 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Mas ele tá focando em Jesus Cristo aqui, ó. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Mas espera aí, Jesus ele não foi um cara que viveu sem pecado? Ele não foi alguém que caminhou uma vida reta? E por que o Senhor está falando se vier a transgredir? Lá na segunda carta aos Coríntios fala assim que ele foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos tornados a justiça de Deus. Então, por causa da nossa culpa, o Senhor fez dele culpado. Então, o castigo que veio sobre ele era nosso. Então, o que está acontecendo aqui é que Cristo carregou a minha culpa e a sua, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Amém? Amém. Então, não foi culpa de Cristo, mas por causa da transgressão do homem, ao qual ele representava também, ele carregou a culpa e foi feito culpado, foi feito pecado. Então Deus puniu em Cristo Jesus o que era para eu e você carregarmos. Só que Jesus, por ser a própria palavra de Deus em pessoa, materializado, ele não foi consumido. Lembra que nós lemos no culto de quinta-feira em Hebreus que o Senhor é fogo consumidor? Deus. Por que Jesus não foi desintegrado? Porque se Deus é fogo, Jesus era homem, ele tinha que ser consumido ali. Mas não foi por quê? Primeiro,
Jesus é a verdade em pessoa. Então, tudo que é mentira na minha vida e na sua, quando Deus vem, queima. E o que é mentira? Tudo que nunca veio de eu ouvir a voz de Deus antes de fazer. Então, todas as coisas da minha vida que eu nunca ouvi Deus para começar a fazer, é uma mentira. Ou seja, é algo que não procedeu da voz de Deus. E se Deus, como disse Jesus Cristo, é a verdade, lembra? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a verdade e o Filho são um, é a mesma pessoa. Então, se não foi o Filho quem te disse, tudo o que você fala, vive, sente, é uma mentira. Vocês conseguem entender o contexto da coisa? Então, assim, o Senhor, quando Ele te deu a semente da nova natureza, Ele veio ajustar o meu íntimo e o seu, para que nós desfrutássemos da vida interior que Ele tem. Porque Deus é a própria vida. Então, o que significa? Significa que não tem nada que entre em Deus, somente saia de Deus. Ele é a fonte. Ele não é o receptáculo, ele não é aquele que bebe da fonte, ele é a fonte. Então, não entra nada dele, ele só sai. Vocês estão entendendo? Então, todas as coisas que Deus faz, ainda que aparentemente aos nossos olhos sejam destrutivas, ofensivas e dolorosas, tudo tem a ver com a bondade e o amor de Deus. Porque Ele não tem rancor, não tem tristeza, não tem mágoa, não tem ódio, não tem nada disso. Todas essas coisas que nós sentimos hoje, embora tenha sido algo que está em nós, porque o Senhor pode sentir isso, mas isso não é o que motiva Ele a fazer o que Ele faz. Ele colocou em nós porque tudo o que é errado em nós é sinal de ausência do bom. Por exemplo, o que são as trevas? Ausência de luz. O que é a doença? Ausência de saúde. Está claro? O que é a pobreza? Ausência de suprimento, ausência de dinheiro, por exemplo. Então, Deus, quando Ele criou as coisas de uma forma. E a segunda forma, qual é a segunda forma? Tudo aquilo que não procedeu da palavra de Deus, ela vem com uma escassez, porque deixou de ser ligada à fonte. A voz de Deus é a fonte. Então, onde que eu quero chegar com tudo isso aqui? Jesus, se Ele não for aquele que me supre, nunca eu estarei satisfeito com o que eu alcanço. Ainda que não tenha, vamos dizer assim, limite para que o homem possa alcançar. Muitos chegam a alcançar os seus sonhos, mas à custa de muitas outras coisas que eles gostariam de ter quando alcançassem os sonhos. E Jesus, por ser a vida em pessoa e a verdade, tudo que Ele te dá através da sua comunhão com Ele é algo que dura para sempre. É algo que você não perde mediante a adversidade. É algo que o fogo pode vir, o mundo pode estar caindo, mas nunca vai sair de perto de você, porque a palavra que Ele te deu, a revelação e o entendimento que tem aqui, que Ele colocou no seu espírito, que Ele te ensinou, Ele falou com você. Isso não deixa com que nada à sua volta se perca, porque procedeu dele e Ele é a fonte. Então, queridos, eu estou vendo que vocês estão com uma carinha meio assim. Vocês anotem alguma coisa para a gente conversar depois, porque hoje é um dia para isso. Tá? Se houver alguma dúvida, pega um papel, pega uma caneta, escreve aí, porque hoje é dia para isso. Então, por onde eu quero chegar com os irmãos aqui, essa justiça que nós estamos comentando aqui, é justamente aquela que Deus quer reconstruir tudo em cima. Porque nós, por causa da nossa experiência de vida, nós fomos programados. A nossa alma, ela é responsável por expressar o que tem no íntimo. Então, o que está aqui dentro é exatamente o que eu vejo lá fora na minha vida. A minha vida com a minha família é reflexo do meu interior. A minha vida na minha profissão é reflexo do meu interior. Nos meus relacionamentos, em todas as áreas do ministério, é reflexo do que tem dentro de mim. Mesmo que eu não concorde com isso, ou muitas vezes não entenda, essa é a minha realidade. Então, quando Deus colocou em você a nova natureza, Ele colocou um novo fundamento para Ele reconstruir tudo o que você construiu do seu jeito, de modo que você nunca mais perca o que você construiu. Porém, Deus não vai construir antes de destruir o que havia. Então, nas nossas vidas, muitas coisas têm que sair. Então, quanto mais eu adio a morte, a renúncia, o medo de perder, mais eu deixo de construir do lado onde aquilo permanece. Então Deus, Ele não é um construtor, por exemplo, Ele tem um prédio e Ele quer fazer outro prédio e vai construir em cima do prédio que já existe. Ele não vai fazer isso. Ele tem que derrubar o prédio que havia, para depois limpar e aí colocar o dele desde baixo para cima.
Então, por exemplo, Deus quer que a minha mente e a sua seja renovada. E a renovação da minha mente e da sua, ela depende exclusivamente da minha entrega. Não é do meu esforço, é da minha entrega. O que é entrega? Eu chegar e tirar o meu tempo com Deus constantemente. Eu buscar o Senhor, e não é falando com Ele do meu jeito. É através da forma que Ele deu ao meu espírito de se comunicar com Ele, porque Deus é espírito. E Ele nos deu uma linguagem que edifica o nosso espírito. A linguagem sobrenatural que chama-se oração em línguas. 1 Coríntios 14, 2, aquele que ora em outras línguas. Vamos abrir aqui para vocês entenderem. 1 Coríntios 14, versículo 2. Logo depois de Atos, Romanos. E aqui, esse contexto todo, Paulo dedica a esse tipo de linguagem de edificação. 14:2? 14:2. Fala assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Vocês acharam aí? Então, vou ler de novo. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aí eu quero fazer um parênteses com o que eu comentei no começo da nossa conversa, da nossa aula, com vocês. Não precisa abrir isso, só fica quando vocês estão em Coríntios aí, ó. Agora eu vou ler para vocês Hebreus capítulo 12, verso 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e o respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Isso aqui está em Hebreus. O Pai dos Espíritos. Jesus chega a dizer em João 4, no verso 23, que Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, é o meu espírito falando com o Espírito de Deus através de uma língua espiritual que constrói para Deus o santuário. Amém? Amém. Então, não é eu chegar e ficar pedindo coisas para Deus. Porque quem pede é a carne. O Espírito é suprido em Cristo Jesus. Só que para minha alma descobrir essa verdade, ela precisa ter a mente renovada. A minha alma, a sua alma também, ela tem um programa, ela tem já uma construção de pensamentos que carrega as suas experiências, as suas dores, as suas alegrias, todas as suas emoções, tudo que você leu, tudo que você viu na TV, nos filmes, etc. Tudo está gravado na sua alma. Ela é um mega computador. Então, ela precisa ser agora salva. E a fé, como fala em 1 Pedro 1, verso 9, tem a finalidade de salvar a nossa alma. Vocês lembram que nós já falamos disso? A fé tem o propósito de salvar a alma, a fé tem o propósito de conservar a alma, a fé tem o propósito de manifestar o reino de Deus. Então, não há como eu manifestar o reino sem que a minha alma seja resgatada antes. Então, o que isso significa? Deus quer mexer em mim por dentro. Se Deus não mudar a minha vida por dentro, eu não tenho condição nenhuma nem de ser restaurado, ou seja, de deixar de projetar minhas expectativas para as pessoas e para as coisas. Porque quando Deus te curar, você vai diminuir as suas expectativas nas pessoas e mais, até que você não vai esperar mais nada delas. Você vai ofertar para elas. Mas são estágios de maturidade. E essas coisas que eu estou dizendo são lugares no Espírito que você atinge à medida em que você se edifica. Então, Coríntios 14, verso 4. Ora, quem fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, aqui ele faz separação entre duas situações. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Quando você está orando em línguas, você está edificando o seu espírito. Mas quando há alguém orando em línguas e outro na igreja que interpreta, edifica todo mundo. Então, a diferença entre orar em línguas sozinho é que eu estou edificando a mim. Quando alguém ora e o outro interpreta o que o outro está orando, todo mundo que está ouvindo a interpretação é edificado. Amém? Amém. Então, olha só. Verso agora, 14. De 1 Coríntios. Vocês estão comigo? Sim. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato,
mas a minha mente fica infrutífera. Então, olha só, não tem a ver com palavras que eu penso. Tem a ver com o Espírito orando. Então, se eu estou pensando as minhas palavras, é a minha mente que está orando. Mas, Tony, como que eu faço isso? Você só abre a boca. Isso vai fluir de você. A sua mente não vai planejar o que você vai falar. Vai fluir, vai sair. E quanto mais você praticar, mais aquilo vai se estender. O próprio Espírito vai se encarregar de mudar a sílaba, o que quer que seja que você vai dizer aí. Então não é algo que você vou falar pelebitadutaná. Não é isso. Porque você pensou. Então o Senhor vai fazer para você, como é que fala? Vai produzir as palavras, você só vai abrir a boca. É esse o propósito. Então agora olha o verso 16. Não, perdão. Verso 17. Porque tu de fato é o 18, perdão. Estão comigo? Amém. Dou graças a Deus porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Então veja, Paulo é um cara que se edificava. E ele está nesse contexto dizendo que ele tem isso como o veículo do seu ministério. Eu dou graças a Deus porque eu falo mais que todos vocês. Então não é uma soberba de Paulo. Porque Paulo, antes ele falou a respeito do amor. Então a edificação espiritual na sua vida vai te guardar no amor de Deus. O que é te guardar no amor de Deus? É te inserir lá dentro. Ele vai colocar você de modo que você é tão encharcado, tão renovado pelo amor de Deus, que você vai amar o seu próximo. Você não vai trazer para ele condenação. Não vai trazer para ele, como é que fala? Demérito é a palavra. O que é demérito? É quando você olha a pessoa e você não vê o bem dela, só o mal. Tudo para ela é ruim. Ela nunca acerta. Isso é demérito. Você está sempre extraindo. A pessoa faz 99% das coisas certas, 1% fica maior do que 99%. Quem nunca passou por isso, né? Então, assim, aqui não tem exceção. Temos Jesus, que era perfeito, passou. Então, assim, olha só agora o verso 28, para a gente fechar aqui esse tema aqui, esse momento. Mas, não havendo intérprete na igreja, fique calado na igreja, falando com Deus e consigo mesmo. Então, vou ler de novo. Verso 28, 1 Coríntios 14. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, a instrução de Paulo é que durante os cultos, a ministração da palavra, todos fiquem balbuciando a palavra de Deus enquanto escutam a palavra. Amém? Amém. Então, assim, por exemplo, enquanto vocês estão me ouvindo, vocês poderiam estar batendo bico, orando em línguas baixinho. É isso que Paulo está falando aqui, porque isso edifica cada uma das pecinhas da igreja. E aí, se porventura alguém precisar orar alto, que haja quem interprete. Se não, não é necessário que ore alto. Porque gera confusão na igreja. Porque se chegar gente que é de fora, pode pensar que está todo mundo louco. E não é para escandalizar. É para edificar. Entende? Então, é aqui que nós vamos prestar atenção. Vamos ficar aqui, vamos atentar aqui. Então, queridos, volta agora lá para o Salmo 89, onde nós estávamos, por favor. Pode fechar essa página aí, Fátima, depois. Qual? Pode. Salmo 89. Salmo 89. Então, o Senhor, falamos aqui, nós demos uma adiantada, mas o que o Senhor quer trazer para nós é o seguinte: o que Ele fez na cruz, em Cristo Jesus, para nos dar o Espírito, é o que... Salmo 89. Nós vamos agora para o verso 20. É o que hoje fundamenta a vida no Espírito. Enquanto eu não tiver a consciência de que não tem mais nada a ver comigo, não tem nada a ver com o quanto eu sou bom, com o quanto eu peco, com o quanto eu deixei de pecar, com o quanto eu estou agradando as pessoas à minha volta, com o quanto eu estou sendo ruim, não tem nada mais gira em torno de mim. Gira em torno da minha nova natureza. E como Jesus vê o que Ele fez através dessa nova natureza. Nós vamos esclarecer isso aqui. Chegaram comigo? Salmo 89? Amém. Verso 20 de novo. Ó. Encontrei Davi, o meu servo, e com o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Agora olha que interessante. O inimigo jamais o surpreenderá. O que isso significa? Que Jesus, quando ele veio ciente de tudo. Então, significa que tudo que o diabo tentar fazer,
tentou fazer, jamais pegou Jesus de surpresa. Por causa do Espírito de Deus habitando nele, a onisciência, que é o atributo de Deus de conhecer todas as coisas, faz com que Jesus nunca fosse pego de surpresa. E Jesus, quando ele consumou a obra, quando ele terminou, foi para a cruz, carregou a ira de Deus, morreu e ressuscitou, e subiu aos céus e te deu uma nova natureza, quando isso tudo aconteceu, você agora tem a mentalidade dele. Você recebeu essa mentalidade. Então, Deus, à medida em que você se amadurece na edificação, Ele vai te dar condições de saber o que te aguarda. Paulo, por exemplo, em um dado momento, que ele ia para Jerusalém, apareceu um profeta na frente dele, pegou um cinto, né, foi e amarrou em volta de Paulo, ele fez um movimento com o cinto lá, como quem fosse preso, e falou assim acontecerá com o dono do cinto. Ou seja, cadeias e tribulações aguardavam Paulo, para onde ele estava indo. O profeta avisou ele, disse, você está indo para lá, mas vai acontecer isso. A carne já ia pensar o quê? Não vou. Fazer o quê? Ela vai ser preso? E Paulo falou, não, estou indo. Por quê? Porque era parte do propósito. Então ele teria que ir e passar por isso. Porque as coisas que vinham sobre a carne dele, liberavam Deus no espírito dele. Então ele morria na carne, ele passava o sofrimento, mas o espírito era liberado para alcançar o propósito. Porque Deus é servido no meu espírito e no seu. Ele não é servido da nossa forma, do nosso próprio entendimento. Eu devo fazer isso para Deus. Se Deus não falar com você, você não tem que fazer nada, a não ser edificar a sua fé. Amém? Amém. Então, continua comigo aqui, ó. Jesus nunca era pego de surpresa. Então, agora o verso 23. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. Agora o 24. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar, e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Faloei por isso o meu primogênito, mais elevado entre os reis da terra. Então, até aqui está cada vez mais nítido de que o salmista Davi aqui está falando de Jesus. Pai me chamará. Né? E em meu nome, aí aqui olha comigo o verso 26 de novo. Ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Faloei por isso o meu primogênito, mais elevado entre os reis da terra. Então quem chamou Deus de Pai primeiramente foi Jesus. Então aqui está sendo anunciado que o Messias viria. E que ele seria o vencedor como um herói, como nós vemos no verso anterior ali, para socorrer aqueles que não poderiam ir a Deus por conta própria. Então Deus está nivelando em um homem só a salvação da humanidade, a partir da fé. Todo aquele que crê será salvo. Amém? Amém. Então é isso que está acontecendo aqui. Jesus, ele é a figura, ele é o representante. Ele é aquele que vai diante de Deus agora com a justiça dele. E Deus, quando olha para ele e olha para você, vê a mesma pessoa. Ele não vai olhar o Lincoln com os defeitos do Lincoln. Ele conhece os seus defeitos, os meus defeitos, e ele passa por esses defeitos e chega até a semente de justiça que ele te deu. Então para ele só vale a semente de justiça que há em você. E quanto mais você cresce, não apenas Deus verá, mas todo mundo verá quem você é em Deus. Porque Deus te plantou dessa forma, Deus colocou essa semente em você para que todos vejam quem são os filhos de Deus. E os filhos de Deus são exatamente como Ele é. Tem autoridade, tem poder, tem vida em si. Porque são o unigênito de Deus, o primogênito. O mais elevado entre os reis da terra. Jesus, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Já ouviram isso? Uhum. Por que rei dos reis? Porque nele nós fomos feitos reis. Mas reis são aqueles que vencem a cruz. Você passa pela cruz e depois você experimenta a ressurreição. A ressurreição, ela te dá uma coroa. O que é a coroa? É a sua autoridade que foi extraída da sua mazela, do seu problema. Então, por exemplo, se você passou um problema grave de saúde, você foi até o fim, você, Deus te deu uma palavra, você creu nessa palavra, você foi se edificando, e daqui a pouquinho a cura manifestou na sua vida. Um exemplo, para você entender. Da sua doença, vem na coroa, no final da manifestação da palavra, o antídoto. Então, quando você orar, Deus vai curar os outros que passaram pelo que você passou. Eu estou dando um exemplo mais básico de todos.
Mas vamos pegar um exemplo mais acima. Por exemplo, quando você tem um casamento instruído, e você vence mediante edificação e essas coisas, você tem autoridade para ordenar que os outros casamentos sejam restaurados. Que você passou e venceu. Se você entrou à falência e Deus te restaurou, você tem autoridade para ministrar sobre as pessoas que estão passando pelo processo de falência. Amém. E aí Deus muda o cativeiro. Vocês estão entendendo? Então, o antídoto vem do veneno. Então, você tem que beber o veneno, tem que aguentar o tranco na edificação. Isso é minha cruz e a sua. Cada um tem a sua área de fragilidade. E aonde nós somos fracos, outros irmãos são fortes. Então, à medida que cada um vai buscando do veneno que passa em sua vida, tornar o antídoto, toda a igreja é servida em várias áreas. Vocês conseguem visualizar o que eu estou falando? Então, a igreja, ela é, vamos dizer assim, a medicina de Deus para a terra. Através do Espírito. Então, você edifica, o Espírito de Deus faz em você o querer, efetua o querer e o realizar. Então, ele vai mudar você, ele muda lá fora. E esse problema vem para mudar você. O propósito da tribulação é para nos mudar. É para provar o nosso coração, é para expor o que está aqui dentro. Porque o que está aqui dentro é o fundamento do que está lá fora. Então, o fogo vem, quando sai murmuração da minha boca, quando sai problema, é porque é só a carne que está ali. Não tem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um espírito grato. Quando a palavra já está edificada, você já entrou no descanso, que é o que a gente fala aqui com frequência, a sua boca ela não vai exaltar o problema. Ela vai dar graças a Deus. Porque ela já percebe mentalmente e recebe pela percepção que tem, que já é suprido. Isso já está resolvido. Você e eu já não estamos mais focando no que está acontecendo, mas no que Ele fez. Porque a nossa alma ela tem o poder de se tornar aquilo que nós mais contemplamos. Aquilo que nós mais vemos. Por que o autor de Hebreus fala assim? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porque quanto mais você olha para ele, mais parecido com ele você se torna. Então, quanto mais você olha para o problema, mais aqui ele te influencia, você se torna exatamente como um problema. E você vai sustentando ele. Porque você vai falar o que você vê. Aí fica cíclico. Aquele problema parece que nunca acaba. Por causa das suas palavras. E como filhos de Deus, nós sustentamos as coisas pela palavra também. Então, Deus dá uma palavra e você repete. Quando você repete, você liberou o poder no reino físico para ser materializado. Seja o de Deus ou do diabo. Então, se é dor, você está expressando a sua dor, enfatizando a sua dor. Porque expressar você pode. Pedir conselho, você pode. Mas ficar exaltando isso, isso vai produzir sustentação do problema. Assim como se você conhece a palavra, você vai buscando, você repete a palavra, você libera o poder de Deus. Para mudar. Então, daqui a pouco, aquilo tem que mudar. Amém. Amém, igreja? Amém. Até aqui está tudo bem? Amém. Então, olha só. Continua comigo aqui, ó, verso 27. Faloei, por isso, meu primogênito, mais elevado entre vocês da terra. Nós lemos isso. 28. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Agora, olha que interessante. Vou ler de novo 28. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Então, você vê que antes de Deus falar que manteria firme a aliança, aliás, antes de Deus falar da descendência, ele falou que em Cristo Jesus a aliança seria firmada. Então, tipo assim, Jesus fez algo e Deus, pela obra de Cristo, estabeleceu uma aliança firme que não muda. Agora, no verso de baixo, ele fala assim: farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como Jesus do céu. Então, antes de falar da descendência, que fala dos filhos de Deus que viriam a crer na palavra de Deus, Deus estabeleceu uma aliança com Cristo Jesus. Então, para Deus Pai, Jesus, o Deus Filho, é suficiente para que os demais não tenham como cobrança da parte de Deus justiça. Porque Jesus compartilhou a justiça dele. Então Deus, quando olha, ele vê os filhos de Deus com a mesma justiça que Jesus tem. Amém? Amém. Então, verso 29 agora. Ó. Não, 30. 30. Falando dos descendentes. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, o que vai acontecer? Punirei. Então punirei com vara as suas transgressões e com ações a sua iniquidade. Agora olha só, 33. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade.
aqui é interessante porque ele está falando de descendência. A descendência é plural. Então, olha só para você ver. Ó. Seus filhos, se os seus filhos desprezarem, verso 30, a minha lei e não andarem nos meus juízos. Então, você vê que seus filhos, é plural, é mais de uma pessoa. Mas na hora que ele vai falar no verso 33, ó, jamais retirarei dele. Ah, mas se filhos é plural, por que dele está no singular? É porque não tem relação com os filhos, tem relação com Jesus. Nele eu estabeleceria a minha aliança. Os filhos, se errarem, disciplina. Mas não retirarei a aliança. Ou seja, Deus não vai tirar de você a sua salvação porque você falhou com Deus. Ele está de olho na justiça de Jesus Cristo. Está aqui. Então nós estamos vendo algo que vai trazer segurança para nós desenvolvermos a nossa fé sem termos medo de errar. Nossa, falhei, agora já era para mim. Não, não era. Como nós lemos aqui também, Jesus nunca é pego de surpresa. Lembra o que ele fala aqui no verso 22? O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Então, assim, qualquer coisa que venha contra ele, mesmo que nos usando, não pega ele de surpresa. E Deus já tem uma aliança que traz para Jesus, traz para nós, em Jesus, essa segurança. Então não importa se você vai errar 10 mil vezes, 20 mil vezes, os seus erros foram cobrados na conta de Cristo. Amém, igreja? Amém. Então, o medo tem que desaparecer do meu coração e do seu. Eu não posso achar que eu nunca sou bom o suficiente, porque eu nunca sou mesmo. Então o foco não sou eu, o foco é Ele. Nós temos que focar no que Deus foca. E eu preciso olhar para Jesus, porque Deus, quando olha para mim, Ele olha para Jesus primeiro. E Ele vê como se Ele olhasse por um prisma, Jesus. Então, vamos supor que daqui eu vejo vocês segundo a carne. Mas vamos supor que eu faço isso aqui com o dedo, e esse espaço aqui é Jesus. Então Deus olha aqui, Jesus aqui, Jesus e Jesus. Mas se eu tirar aqui é carne. Mas Jesus está aqui. Então Deus não vai atravessar Jesus, tipo, pular por cima de Jesus para ver você. Amém? Amém. Então é por isso que eu e você, quando nascemos de novo, nós somos a justiça de Deus na terra em Cristo Jesus. Então não tem mais condenação para nós. Amém. Não tem. Não tem perda. Você não vai perder. O que acontece agora é o seguinte: a sua alma precisa ser resgatada. Para que você tenha consciência disso e consiga, por essa consciência de justiça, desfrutar do que é seu. Porque não é mais o que você tem aqui, é o que você tem lá. E o que você tem lá tem poder de manifestar-se na terra, através da fé. Então a sua fé edificada, ela vai puxar para você aquilo que está lá em cima, para manifestar aqui. Porque aqui já não tem mais nada que é seu. Em termos de perpétuo, ou seja, de para sempre. Porque o que você trouxer de lá é eterno. Vai acontecer e pronto. Você pode buscar qualquer coisa que você precisa. Jesus diz: tudo é possível que crê. Então edifica a sua fé para que você possa buscar o que é seu. Amém? Amém. Então o verso 34. Não violarei... o verso 33 de novo. Ó. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Então ele repete no 34. Ó, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios proferiram. Então ele está falando de novo sobre a aliança. Deus não está mais olhando para mim e para você. Ele está olhando para Jesus Cristo. Então quando eu digo não está mais olhando, é para a nossa justiça. Ele está olhando para a justiça de Cristo. Entende? Então, verso 35. Uma vez jurei por minha santidade, serei eu o falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como só perante mim. Então, se a descendência durará para sempre, como pode não durar mais? Tipo assim, o fulano está salvo, agora não está mais. Então Deus mentiu. Mas o irmão, ele vive pecando. A questão é, nasceu de novo ou não nasceu? Se nasceu de novo, tudo bem. Se não nasceu de novo, não tem jeito. Então tem gente que acha que porque está na igreja nasceu de novo. Porque foi batizado, nasceu de novo. Se não houve uma mudança genuinamente, dentro do coração, não nasceu. Pode gostar da palavra de Deus, pode ter um apreço pela igreja, mas se não nasceu de novo, se não mudou por dentro, essa pessoa não é filha de Deus. Então não é o quanto você serve Deus, o quanto você faz para Deus, se você dá seu dízimo, dá sua fé, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que Jesus fez e você receber por fé. E a evidência de quem recebe isso por fé é a mudança interior que manifesta-se progressivamente por fora. Como isso?
Alegria, longanimidade, mansidão, transformação, a mente começa a mudar. Por quê? Porque a pessoa nasceu de novo e está trabalhando na edificação da sua fé. Então você se torna uma pessoa mais amorosa, mais bonita, porque o coração feliz formoseia o rosto. Provérbios fala. Então as pessoas percebem que nós mudamos quando nós nascemos de novo. Está claro por enquanto? Então, para a gente fechar aqui, nós vamos lá para João, capítulo 17. É João 2, 3 a 1. É, logo depois de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas e João. É, João capítulo 17. Não, é lá Deixa eu ver. no começo dos evangelhos, Fátima. João? Ajuda a Fátima ali, por favor. É João? Lá no comecinho, logo depois de Lucas. Quanto tempo está dando isso? Tem João Dá para ver? 2. e João. Então tá, ó. Quanto tempo tá aqui? Tá, não tem problema não. Então vamos terminar isso aqui, a gente já acaba. Não, deixa. Não, deixa assim, tá filmando. Então olha só. Não, é João. Logo depois de Mateus, Marcos, Lucas. Não, tem 2, 3 João. Tem 4 na verdade. Mas é o que vem lá no comecinho lá. João capítulo 17. Eu quero ler para você aqui. A partir do versículo... Deixa eu ver. A partir do versículo 1. Olha o Billy já participando do culto. Glória a Deus, Billy. Divide a Bíblia com alguém, divide a Bíblia com ela. Ó, diz assim para nós. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste glória, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora, o Pai glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive antes de ti. Com a glória que eu tive junto de ti antes da fundação do mundo. Manifestei o teu nome, verso 6 agora. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então veja, só são de Cristo quem Deus Pai deu. Então, quem são aqueles que Deus Pai deu? São aqueles que nasceram de novo, que ouviram a palavra e nasceram de novo. Amém? Amém. Então, olha só, verso 9 agora. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então veja, só se perde algo que está escrito. Se está escrito que fulano vai se perder, fulano vai se perder. Mas aqui o único que estava anunciado que se perderia era Judas. Então, ele repete aqui. Eu vou repetir, quer dizer... Guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, foi anunciado que um se perderia. Então, esse se perdeu mesmo. 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Então, ele está indo para que as pessoas tivessem gozo. O que é isso? É vida, é alegria, é prazer no que ele está fazendo. Então, ele está agora contando diante de todo mundo algo que é íntimo dele e do Pai, para que eles também soubessem o que está acontecendo naquele momento. Amém? Amém. Amém. Então, verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal.
Eles não são do mundo, como também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Agora olha que interessante, verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então olha que interessante. Jesus pede algo no verso 17, santifica-os na verdade. Ele diz o que é a verdade, a tua palavra é a verdade. E no verso 19, ele fala assim, a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que também sejam santificados na verdade. Então, ele pediu uma coisa, e para que isso seja cumprido, ele se santifica. E o que é se santificar? É se separar para ser punido pela ira de Deus, para que nós recebêssemos a justiça. Então, ele está anunciando, então em favor deles, quem vai morrer sou eu. Amém. Está claro por enquanto? Uhum. Então, verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, olha aí, ele orando pela Fátima, pelo Lino, Amém. pela Sueli. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando ele fala de um, ele falou várias vezes, ser um, ser um, ser um. Esse ser um fala de ter a mesma mentalidade, de ter o mesmo sentimento, de ter o mesmo propósito. Então fala de uma unidade completa. Deus pensa, aqui a minha mente, como é a mesma que a dele, eu só respondo. Quando eu penso, braço, vai até aqui, encosta. Ele vai. Se eu tivesse um pensamento, um cérebro na mão, talvez não fosse. Então é por isso que a vontade de Deus não se cumpre na minha vida, porque minha mente ainda não está como a dele. Deus dá um comando lá, e eu, como sendo o corpo de Cristo, não respondo aqui porque a minha cabeça não deixa o comando passar. Então, quando eu vou me edificando, orando em outras línguas, meditando na palavra, a minha mente vai se alinhar com a de Deus. Amém. E aí ele vai pensar, eu vou fazer. Porque ele vai pensar, eu vou saber o que ele pensa. Eu vou fazer. E aí, fazendo, o mundo vai conhecer a ele. Porque esse é o nosso propósito aqui. Amém, igreja? Amém. Estou acabando. 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. De novo, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, olha só. Nós somos amados assim como Jesus é amado. Então, entenda. Se Deus, quando Jesus orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua, e Deus não livrou ele, nós não seremos livres da nossa cruz. Porque Jesus, ele é o primogênito. Ele foi primeiro. E o caminho que ele trilha é o mesmo que nós trilharemos. É um caminho de morte, é um caminho de cruz. Mas depois tem vida. Tem ressurreição, tem restituição, tem dupla honra, tem poder de Deus, tem coisas que nós vemos resumido nas palavras de Paulo. Nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, nem jamais penetrou o coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus? Quem guarda os seus mandamentos. E qual é o mandamento de Deus no Novo Testamento? Que nós construamos para Ele um santuário e a nossa alma seja resgatada para que Ele apareça. Amém. Para que nós expressemos o amor, porque quando nós estamos mergulhados no amor de Deus, nós amamos. Quanto mais perto de Cristo nós estivermos, mais nós amamos. E quando eu digo perto, eu digo em termos de entendimento, porque perto nós já estamos, porque Ele habita em nós. Então, quanto mais você conhecê-lo, quanto mais você olhar para Ele, quanto mais os seus olhos se desfocarem do que você está vendo aqui em volta, e eu não estou falando só desse ambiente da sala, não, não das suas circunstâncias, mais vida, mais gozo, mais prazer de viver você terá. Amém? Amém. Acabando aqui, verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste seja neles, e eu neles esteja. Então, por que Deus quer que você o conheça? Primeiro, para que você seja amado, para que você desfrute do quanto Deus te ama. O maior prazer que Deus tem é glorificar a vida de Jesus Cristo através da sua vida. E o que isso implica? Deus não vai negar nada na sua vida para que isso aconteça para Cristo Jesus. Então Deus não tem limites para nós. É a nossa incredulidade que impede Deus de fazer as coisas em nossas vidas. E a nossa incredulidade é literalmente nós
preferimos fazer do que orar. Fazer do que orar. Isso é um pouco confuso no primeiro momento, mas o Senhor é quem te ensina. É a unção de Deus na sua vida que vai te ensinar. Não sou eu. O meu papel é servir o Espírito de vocês. Então, para nós fecharmos aqui, tudo que Jesus quer é que nós entendamos que aqui, neste momento, Ele está orando o Salmo 89 que nós lemos. Eu não sei se vocês conseguiram perceber isso, mas havia promessa que Deus não removeria a aliança. Agora Jesus está consumando a obra, está terminando aqui o propósito, que era ir para a cruz. Ele está dizendo, Pai, eu quero que eles estejam comigo onde eu estou. Porque ele já disse que não estava mais no céu, na terra, ele já estava no céu. Eu vou aqui, vocês recapitular comigo. Verso 11 de João 17. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Então, no verso 24 agora. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam eles também comigo. Então, você vê que Jesus já não estava na terra, em termos do Espírito. Mas Ele quer que nós estejamos onde Ele está. Então, Ele orou. E sendo justo, vocês acham que Deus negaria para Ele alguma oração? Jamais. Ele está pedindo para que você e eu estivéssemos lá. Então, a questão agora sou eu ser cooperador de Cristo, edificar minha fé, para que eu não apenas esteja lá, mas de lá eu traga as coisas que são minhas. Porque Ele me deu. Emmerich quer dizer aqui, todas as tuas coisas são minhas e as minhas são tuas. E nele sou glorificado. Por quê? Porque eles estão compartilhando conosco. Então, quando nós trouxermos o que é de Deus aqui, todo mundo vai ver Jesus Cristo nas nossas vidas. E vai ver o quê? Verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste seja neles, e eu neles esteja. Deus quer que o mundo saiba o quanto Ele te ama. Amém. Te acompanhando, te servindo. Por quê? Porque você é a noiva. O Senhor quer servir. Quando eu falo isso escandaliza um pouco as pessoas, porque não, somos nós que servimos a Deus. Sim, mas Deus está agora honrando Jesus Cristo através da sua obediência por fé. Então, conforme você obedece, Deus traz as coisas do céu para a sua vida. E aí isso faz o quê? Mostra o amor de Deus por você, manifestando o poder dele na terra. Mas é em amor. Então, eu teria que continuar esse assunto, mas hoje nós vamos encerrar. Tá bom? Por enquanto, alguma dúvida? Por enquanto, está tranquilo? Tranquilo. Então, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos essa noite. Obrigado pela tua palavra, pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor tem as palavras de vida eterna. O Senhor vem abençoar os nossos irmãos que nos assistem. O Senhor vem abençoar os irmãos que vão assistir, trazendo luz, alegria, discernimento, vida. Que o Senhor traga cura, que o Senhor traga, Deus, a libertação e o conhecimento de Jesus Cristo, porque é isso, Deus, que nos santifica nesse lugar, nesse ambiente, nesta terra. Então, que o Senhor venha abençoar aqueles irmãos que também não vieram e que, em nome de Jesus, todos tenham uma excelente festa. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode fechar, pode fechar.